pistola e chegou a esbravejar, né? Tá de sacanagem que ele vai me tirar e tudo mais. E, entre outras frases, diz, ele se acha o Guardiola. Então, assim, ele usou de deboche, desrespeito, insubordinação contra um cara que é amigo dele. Nós estamos falando do Felipe Luiz, que foi campeão com ele como jogador e que deu a oportunidade dele jogar nessa reta final de ciclo, de contrato. E mesmo assim, o Gabigol não pareceu satisfeito. O jogador é o empresário, é assessor de imprensa, é todo mundo, todo um staff protegendo o jogador, porque o jogador é uma mercadoria deles. Não é mais do clube. O jogador é uma mercadoria do clube, matéria-prima do clube, e também é uma mercadoria desse pessoal. Assessor de imprensa, empresário, advogado. É uma empresa, né? É uma empresa. Ele é o ativo, né? Ele é o ativo desses caras aqui. É isso aí. O Gabigol meu irmão, de burro ele não tem nada. Aliás, ele é muito mal assessorado, porque ele não calcula o efeito colateral das coisas. Eu falei. Ele acha que ele é fodão, que vai tudo certo e as pessoas vão amar ele, e depois fica jogando com a torcida. E do outro lado, tem a diretoria, cara, do Flamengo, que erra toda hora. Então, assim, a gente está no meio de duas discussões malucas. Sendo que era pra gente estar agora comemorando o título da Copa do Brasil e valorizando o Felipe Luiz. Aí o Felipe Luiz, que acabou de chegar, salvou o Flamengo, tá no meio de uma parada que não era pra ter. É, parceiro, exatamente isso, né? Quem não tem nada a ver com essa história agora está no fogo cruzado entre o Gabigol e a diretoria do Flamengo. E agora teremos o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro para entregar as faixas e apresentar o título conquistado da Copa do Brasil para a torcida, e não sabemos o que vai acontecer no Maracanã. Então, meus amigos, vamos acompanhar aqui o que estão falando, né, sobre essa situação toda envolvendo, né, Felipe Luiz, envolvendo Gabigol, diretoria do Flamengo e também sobre o jogo. Beleza? Vou deixar os créditos aqui pro canal do Charla Podcast, pro canal do Chico Garcia e também pro canal do Rei Flá, né, o Rei Klaus, né, deixando aqui os créditos devidamente, tá? Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora, bora pro vídeo. No final desse vídeo, eu vou dar uma opinião sobre tudo isso, beleza? Roda aí, produção! Agora tem uma coisa assim, ô Fábio. Concordo, é isso. Você resumiu tudo. Só que a questão, muitas pessoas estão falando assim, você tá defendendo o Gabigol. Não, gente, assim, ó. Você tá existe uma diferença. Exatamente, eu tô levantando os fatos e existe uma diferença entre você criticar o Gabigol, você está certíssimo em criticar o Gabigol, eu tenho certeza que ele ficou puto na substituição, eu tenho certeza absoluta disso. Agora, não dá para comprar a outra narrativa sem você questionar. Claro. Não é verdade esse o ponto. Fato. É exatamente esse o ponto. Quando você fala, Fábio, quando falam que o Felipe Luiz, ele aceitou, cara, não faz sentido. Olha só, Fábio, não faz sentido. Por quê? Isso aconteceu domingo. Segunda-feira o Flamengo não treinou. Terça-feira o Felipe Luiz treinou com o Gabigol como titular. Esse é um ponto. Se ele tivesse ficado insatisfeito com o que ele fez no vestiário, ele não botava ele de titular. Então vamos por parte, olha só. Aí o Fred Gomes falou no Sport TV ontem que o Gabigol seria titular no resto da temporada. Ele falou ontem. Já vamos falar de Verratti e Léo Jardim, tá, gente? Calma aí, torcedor vascaíno. Tem notícia pra vocês, hein? Aí, o restante da temporada, o restante no final do contrato, Sim, ele falou 5 jogos restantes. O ingresso do Flamengo, Fábio Azevedo, tá estampado, o ingresso de hoje estava estampado, sim, o Arrascaeta e o Gabigol. E aí mudaram. Ou seja, gente, não foi por causa de domingo. Não foi por causa de subordinação ou problema com o Gabigol. Até porque eles abraçaram. Eles se abraçaram e o Felipe Luiz falou assim: ele é meu filho, ele é meu filho. A gente briga e voltas boas. Te briga e voltas boas o tempo todo. Não. O Felipe Luiz beijou ele e falava: ele é meu filho. Tem um vídeo sobre isso. O Felipe Luiz já falou sobre isso, que eu brigo e voltas boas desde a época de jogador, né? E é normal, e é absolutamente normal isso no futebol. Aí pegaram uma foto dele com o Tite, ele abraçando também. Mas, gente, eu não tô falando do Gabigol. O Gabigol, ele joga pra torcida o tempo inteiro. Ele abraçou o Domenech, ele abraçou o Renato Gaúcho, ele joga pra torcida o tempo inteiro. Então vamos pegar essa foto do Tite e vamos pegar a foto do Felipe Luiz. O tempo todo.
Sim. Agora vamos analisar o Tite e vamos analisar o Felipe Luiz. Por que o Felipe Luiz ia falar no coletiva que o Gabigol é espetacular, que ele é meu filho, que eu amo? Não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Então, nessa discussão toda, muita coisa não faz sentido. O fato é, o Gabigol, desculpe o termo, é muito filha da puta. Ele é isso aí. O Gabigol meu irmão, de burro ele não tem nada. Aliás, ele é muito mal assessorado, porque ele não calcula o efeito colateral das coisas. Foi o que eu falei. Ele acha que ele é fodão, que vai tudo certo e as pessoas vão amar ele, e depois fica jogando com a torcida. E do outro lado, tem a diretoria, cara, do Flamengo, que erra toda hora. Então, assim, a gente está no meio de duas discussões malucas. Sendo que era pra gente estar agora comemorando o título da Copa do Brasil e valorizando o Felipe Luiz. Aí o Felipe Luiz, que acabou de chegar, salvou o Flamengo, tá no meio de uma parada que não era pra ter. É isso. Sim. Basicamente é isso. O Flamengo soltou uma nota falando que... Tirou ele do jogo de amanhã. Que ele tá fora do jogo de amanhã. Pra conversar com o Marcos Braz, entender com o seu staff. Por causa da entrevista que ele deu. Provavelmente. Aí... Dizendo que não vai ficar. E aí ele veio e soltou uma nota hoje que ele vai assistir o jogo na Norte. Na arquibancada. Que hoje é o setor mais popular do Maracanã, na arquibancada com a torcida. Ele é bom de mídia, né, cara? Ele é bom de mídia. Estão levantando a bola pra ele, né? Tem cuidado, porque ele sabe usar isso muito bem. Então é um dos jogadores que mais ganham dinheiro com a mídia. Ele sabe fazer muito bem o trabalho da mídia. O pessoal que trabalha com ele é forte. forte. Então tem que saber lidar com isso aí, cara. Ele anunciar o que ele anunciou ali na hora do jogo da final. É desnecessário. Você ser técnico dele, você falaria com ele, pô, Gabriel. Não, desnecessário, cara. Não tem como falar. Aquilo é dele. Aquilo ali é o seguinte, o Gabigol tem a personalidade dele e tem os enfrentamentos que ele gosta de ter. Sim. Entendeu? Então não adianta que você não vai convencer ele em algumas coisas. Aquilo ali faz o jeito dele ser. Ele, há muito tempo atrás, quantos jogos ele criava polêmica, dizendo que tinha se machucado, que não tinha, que o jogador tinha dado porrada, que não tinha, brigando. Então aquilo ali é o jeito dele de ser, cara. Você tem que entender aquilo ali. Você não vai conseguir chegar pra ele e não falar nada. Até porque hoje, cara, nós éramos orientadores, né? Os técnicos sempre foi tipo pai e orientador de jogador. Hoje esquece, nós não temos mais essa figura, não. Você não tem mais esse acesso ao jogador. Acabou. Hoje o acesso ao jogador é o empresário, é o assessor de imprensa, é todo mundo, todo um staff protegendo o jogador. Porque o jogador é uma mercadoria deles. Não é mais do clube. O jogador é uma mercadoria do clube, matéria-prima do clube, e também é uma mercadoria desse pessoal. Assessor de imprensa, empresário, advogado. É uma empresa, né? É uma empresa. Ele é o ativo, né? Ele é o ativo desses caras aqui. O Rodrigo Matos, do Portal UOL, ele descobriu uma série de coisas nos bastidores, que depois o GE acabou confirmando também, e outros portais, que tipo assim, revelam que aquela relação Gabigol e Tite, ela provavelmente não existia. Agora, a relação Gabigol e Felipe Luiz, nós daqui imaginávamos que seria muito diferente, e não era. Pelas informações de bastidores, aquela rusga que teve no primeiro jogo da final, em que o Gabigol, minutos antes de fazer o seu primeiro gol do jogo, né, dos dois que ele faz, ele toma uma bronca do Felipe Luiz. E eles discutem. E aí tem um momento que o Felipe Luiz, na leitura labial, chama o Gabigol e fala assim: você me respeita. Parece uma briga de irmãos, de amigos, né? Em que às vezes você tem a liberdade, né, uma intimidade com essa pessoa e às vezes sobe o tom e tal. Foi o que pareceu, até porque sempre se soube da relação entre os dois, quando o Felipe Luiz era atleta, o Gabigol brincando nos vestiários, dizendo: você vai ser meu treinador e ai de você não me botar como capitão. Aquela marra do Gabigol, mas permitida dentro de uma amizade. Cara, ali, então, diante de tudo isso, me pareceu outra coisa. Me pareceu que, em alguns momentos, o Gabigol crescia mesmo para cima do Felipe Luiz. Como se, enfim, essa relação de amizade, ela fosse confortável para o jogador. E olha que nós estamos falando de um treinador que recém chegou e que oportunizou ao Gabriel terminar o seu contrato fazendo gol de um título na final. Porque ele não estava sendo escalado, não só pelo Tite, tá? Eu sempre falei isso para vocês. O Tite vai passar por vilão na história, e o Tite errou, acho que poderia ter conduzido melhor, mas a decisão ela não foi só do Tite. A diretoria, ela confirmou
tudo que o Tite fazia. Por quê? Porque a diretoria também não estava concordando com a questão do doping, né, por uma quebra de protocolo, a questão dele vestir uma camisa do Corinthians, dele negociar com o Palmeiras, dele ser de certa forma, insubordinado nesses 2 últimos anos, especialmente. Então, assim, a diretoria concordou com o treinador do tipo, porque se a diretoria chegasse pro treinador e falasse, não, peraí, nós temos um ativo do clube aqui, o cara precisa jogar, o Tite teria caído muito antes. Não foi pela questão Gabigol que o Tite caiu. Então a diretoria concordava, e está muito claro que concordava. Agora a gente vê que, gente, é assim, ó, se o Tite errou, né, na relação Tite-Gabigol, o Gabriel também não fez a menor questão. Se ele não está fazendo com o Felipe Luiz, vamos combinar. E aí tem mais. A reportagem revela que ele ficou puto na substituição no intervalo, quando, visivelmente, quem leu o jogo entendeu, quando ele tira o Gabigol para botar o Bruno Henrique, porque o Galo estava atacando e ofereceria o contra-ataque. Olha o que aconteceu, gente. O Bruno Henrique e o Gonçalo Plata acabaram com o confronto no segundo tempo nos espaços oferecidos. Era pertinente a troca. Ele ficou pistola e chegou a esbravejar, né? Tá de sacanagem que ele vai me tirar e tudo mais. E, entre outras frases, diz, ele se acha o Guardiola. Então, assim, ele usou de deboche, desrespeito, insubordinação contra um cara que é amigo dele. Nós estamos falando do Felipe Luiz, que foi campeão com ele como jogador e que deu a oportunidade dele jogar nessa reta final de ciclo de contrato. E mesmo assim, o Gabigol não pareceu satisfeito. Meus amigos, e aí, hein? Olha que situação, né? Um dia de comemorar o título conquistado da Copa do Brasil, pentacampeonato, e agora, né, o Felipe Luiz está num fogo cruzado. E eu queria perguntar a você, galera, sobre a questão do herói ou vilão. E aí, o Gabigol é herói por ter falado, né, ali, frente às câmeras da diretoria, ao qual muitas das vezes passou pano, né, para algumas atitudes dele, de outros jogadores, né, e que tá vivendo o seu momento eleitoral, tá tomando atitudes políticas também, ou na sua opinião, o Gabigol, né, é o vilão da história que quis chamar toda a atenção pro lado dele, todos os holofotes pro lado dele e acabou causando, né, uma baita confusão no momento errado. Ou até uma terceira opção, diretoria e Gabigol. Acabou afetando, né, tudo isso, atrapalhando, né, toda a festa que poderá acontecer no Maracanã, ou até mesmo, né, acontecer, mas de forma arranhada. E aí, galera, o que você acha sobre tudo isso, né, envolvendo Gabigol, diretoria, toda essa situação? Coloca aqui nos comentários. É importante, né, você emitir o seu comentário, o comentário tá on, e aí eu vou estar respondendo cada um de vocês, beleza? Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like, é importante, ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho e nos motiva, né, a estar trazendo todos os dias aqui um corte novo, um vídeo diferente para você aqui, principalmente envolvendo, né, o nosso Flamengo, tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Chico Garcia, pro canal do Rei Flá e também pro canal do Charla Podcast. Tamo junto? Daqui a pouco eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, tá? É uma pedrada atrás da outra. Por quê, Júnior? Porque isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!